Imagine acordar todos os dias com uma vontade incontrolável de jogar. O celular vibra, um anúncio aparece e a promessa de dinheiro fácil invade a sua mente. Parece apenas diversão, uma aposta inocente. Mas, pouco a pouco, você percebe que não consegue mais parar. Essa sensação tem nome: ludopatia. A ludopatia é um vício tão devastador quanto drogas ou álcool. Ela sequestra os circuitos de prazer do cérebro, transformando pequenas vitórias em doses de dopamina que viciam e derrotas em gatilhos para jogar de novo, acreditando que, na próxima, a sorte vira. Mas não vira, porque as plataformas, as bets, os cassinos online e até joguinhos aparentemente inofensivos, como o famoso tigrinho, são projetadas para que você nunca vença de verdade. Esses jogos não precisam apenas te dar lucro, eles precisam te dar esperança. E é isso que os torna perigosos. Não é só sobre dinheiro, é sobre emoção. O cérebro se vicia não em ganhar, mas em quase ganhar. A cada rodada, a cada foi por pouco, cresce a ilusão de que basta tentar mais uma vez. É aí que mora a prisão invisível. Pessoas comuns perdem salários inteiros. Famílias se endividam. Relacionamentos desmoronam. E tudo começa com um clique, com uma aposta pequena, com uma brincadeira que parecia inofensiva. Mas, de repente, o que era lazer vira compulsão. E a compulsão vira desespero. A verdade é dura. A ludopatia não destrói apenas contas bancárias. Ela corrói a mente, alimenta a ansiedade, a culpa, a vergonha. Ela transforma a esperança em obsessão. E o pior, ninguém acredita que vai cair nessa armadilha até cair. E agora eu te pergunto, você realmente controla o jogo? Ou é o jogo que controla você? Os mecanismos psicológicos da ludopatia. O cérebro humano é uma máquina fascinante. Ele nos impulsiona a buscar prazer, recompensas e conquistas. Mas essa mesma máquina pode ser manipulada. E é exatamente isso que acontece quando falamos de jogos de azar e apostas online. Tudo começa com uma molécula poderosa, a dopamina. Ela é o neurotransmissor do prazer, da motivação e da expectativa. Cada vez que você ganha uma aposta, seu cérebro libera dopamina, criando uma sensação intensa de satisfação. O problema é que o cérebro não libera dopamina apenas quando você ganha, mas também quando você quase ganha. Esse detalhe muda tudo. Imagine, você aposta em um jogo de futebol e o time quase marca no último minuto. Ou, no tigrinho, faltou apenas um símbolo para completar a linha premiada. Esse quase é tão estimulante para o cérebro quanto a vitória. Ele acende a chama da esperança, reforça a ideia de que na próxima vai dar certo, e assim, prende o jogador em um ciclo vicioso. Esse ciclo tem nome: reforço intermitente. É o mesmo princípio usado em máquinas caça-níqueis, redes sociais e até em notificações de aplicativos. Você nunca sabe quando vai receber uma recompensa, e justamente essa incerteza torna o comportamento mais viciante. O cérebro passa a buscar constantemente a próxima dose de prazer, sem perceber que, estatisticamente, a perda é garantida. Mas não para por aí. Outro fator crucial é a chamada ilusão de controle. O jogador acredita que tem algum tipo de poder sobre o resultado. Ele pensa: se eu apostar nesse time específico, se eu rodar em tal horário, se eu seguir tal estratégia, vou aumentar minhas chances. Essa sensação de controle dá um alívio momentâneo, mas é apenas uma ilusão, porque no fundo, tudo depende de algoritmos programados para garantir o lucro da plataforma. E é nesse ponto que o vício se instala de forma silenciosa. O jogador não percebe que está perdendo, porque a mente dele está sempre focada no próximo lance. Quando perde, acredita que foi por pouco. Quando ganha, acredita que pode ganhar de novo. E quando está no prejuízo, surge o impulso destrutivo de recuperar o que foi perdido. É como um labirinto sem saída. Cada passo que parece levar para fora, na verdade, aprofunda ainda mais a armadilha. Esse labirinto psicológico explica por que tantas pessoas, mesmo conscientes das perdas, continuam jogando. Não é falta de inteligência, não é falta de disciplina. É o cérebro humano sendo manipulado por mecanismos criados justamente para isso. E quando o prazer se mistura com a compulsão, nasce a prisão invisível da ludopatia.
Uma prisão que não prende apenas o corpo, mas os pensamentos, as emoções e até a identidade da pessoa. Mas a grande questão é, se entendemos que esses jogos exploram vulnerabilidades psicológicas, por que continuamos caindo neles? A resposta está no vazio. No fundo, o jogo não oferece apenas dinheiro. Ele oferece esperança. Esperança de mudar de vida. Esperança de aliviar a dor. Esperança de que o próximo clique pode trazer uma virada de sorte. E a esperança, quando manipulada, pode se transformar em uma das drogas mais perigosas de todas. Os impactos emocionais e sociais. A ludopatia não é um vício que se limita ao momento do jogo. Suas consequências se estendem muito além da tela do celular ou da mesa de apostas. É como uma onda que começa pequena, mas cresce até arrastar tudo o que encontra pela frente. Dinheiro, autoestima, relacionamentos, saúde mental. O primeiro impacto é emocional. O jogador começa sentindo uma euforia intensa nas vitórias, mas logo é dominado pela frustração das derrotas. Esse sobe e desce constante provoca um estado de ansiedade crônica. A mente fica sempre em alerta, como se vivesse em uma montanha-russa emocional que nunca para. Com o tempo, essa ansiedade se transforma em algo ainda mais pesado: culpa e vergonha. Culpa por ter perdido dinheiro. Vergonha de admitir para familiares e amigos que o vício saiu do controle. E esse sentimento de fracasso cria um círculo vicioso. Quanto mais a pessoa se sente culpada, mais ela joga para tentar compensar. Mas cada aposta a afunda ainda mais. Da ansiedade e da culpa nasce a depressão. A pessoa perde a motivação para o trabalho, para os estudos, para a vida social. O prazer que antes era encontrado no jogo já não é suficiente, mas ainda assim ela não consegue parar. O vazio cresce e muitas vezes o desespero leva a pensamentos autodestrutivos. Existem relatos de pessoas que perderam tudo em apostas e não suportaram a dor de continuar vivendo, mas os danos não param no indivíduo. A ludopatia é um vício que corrói famílias inteiras. Maridos escondem apostas das esposas. Esposas se endividam em segredo. Filhos crescem em lares instáveis, marcados por brigas, dívidas e falta de segurança. O dinheiro que deveria pagar contas, alimentação ou educação é consumido pelo vício, gerando discussões que muitas vezes acabam em separações dolorosas. E as consequências se espalham ainda mais. Na sociedade, a ludopatia gera endividamento em massa. Pessoas comprometem salários inteiros, fazem empréstimos, vendem bens. Bancos e financeiras se aproveitam dessa vulnerabilidade, oferecendo crédito fácil que só agrava o problema. O resultado é uma população cada vez mais endividada, vivendo sob o peso de dívidas impagáveis. Há também o impacto profissional. Funcionários viciados em jogos apresentam queda de produtividade, faltas frequentes, desatenção. Muitos perdem o emprego, o que agrava ainda mais a situação financeira. E quando o dinheiro acaba, alguns recorrem a medidas desesperadas. Pequenos furtos, golpes ou até mesmo crimes mais graves. Tudo para sustentar o vício. E não podemos esquecer o efeito mais cruel de todos: o isolamento. Aos poucos, o jogador se distancia das pessoas que ama. Evita encontros sociais para esconder as perdas. Se afasta da família para não ser confrontado. Vive em segredo, mergulhado em telas, em rodadas infinitas, em promessas de sorte que nunca chegam. Esse isolamento é perigoso porque transforma a ludopatia em um vício silencioso. Diferente do álcool ou das drogas, não há cheiro, não há sinais físicos óbvios. Muitas vezes, familiares só percebem quando a situação já é extrema, quando as dívidas são impagáveis ou quando o desespero chega ao limite. No fim, a ludopatia não é apenas um problema psicológico ou financeiro. É uma doença que destrói a essência do ser humano, a capacidade de sonhar, de se relacionar, de viver em equilíbrio. E aqui surge uma reflexão dolorosa. Em uma sociedade cada vez mais ansiosa, solitária e endividada, não seria natural que tantos caíssem nessa armadilha? As bets, os cassinos digitais e jogos como o Tigrinho não oferecem apenas diversão. Eles oferecem uma saída ilusória para dores muito reais. E enquanto houver dor, haverá quem busque nesses jogos um alívio temporário, mesmo que o preço seja a própria vida. Os gatilhos que levam à ludopatia. Ninguém acorda um dia e decide:
Vou me tornar viciado em jogos. A ludopatia não nasce de uma escolha consciente, mas de um conjunto de gatilhos emocionais e sociais que criam o terreno perfeito para o vício florescer. O primeiro e talvez mais comum deles é a ansiedade. Vivemos em uma era marcada pela pressa, pela incerteza e pelo excesso de estímulos. O futuro parece cada vez mais imprevisível, e a ansiedade se torna um companheiro constante. Nesse cenário, o jogo aparece como uma válvula de escape. Apostar oferece uma descarga imediata de emoção, uma forma de aliviar temporariamente a tensão. Mas como todo alívio artificial, logo se transforma em prisão. Outro gatilho poderoso é o estresse financeiro. Milhões de pessoas lutam diariamente para pagar contas, enfrentar dívidas e sobreviver em meio a dificuldades econômicas. É nesse contexto de desespero que os anúncios de apostas ganham força. Ganhe dinheiro rápido. Mude de vida com apenas um clique. Para quem está afogado em dívidas, a promessa soa como um bote salva-vidas. Mas, na verdade, é apenas uma âncora que afunda ainda mais. Há também os traumas emocionais. Perdas, rejeições, violências do passado. Tudo isso cria feridas internas difíceis de suportar. Muitas pessoas recorrem ao jogo como uma tentativa inconsciente de anestesiar a dor. Durante alguns minutos, a mente se distrai. O coração acelera e o sofrimento parece desaparecer. Mas esse alívio é ilusório, e o trauma continua lá, esperando para ser enfrentado. Não podemos ignorar ainda o contexto social. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos, sucesso imediato, riqueza instantânea. As redes sociais reforçam esse padrão, exibindo influenciadores que se dizem milionários graças às bets ou ao jogo do tigrinho. Para um jovem em busca de identidade e reconhecimento, isso pode ser extremamente sedutor. O jogo deixa de ser apenas aposta e passa a ser visto como um estilo de vida, um símbolo de status. Outro fator é a solidão. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, muitas pessoas se sentem desconectadas emocionalmente. Falta apoio, falta diálogo, falta presença real. Nesse vazio, o jogo se torna um companheiro, uma forma de preencher as horas vazias e sentir alguma excitação. Só que essa companhia é tóxica. Quanto mais tempo você passa com ela, mais ela te consome. E há um gatilho ainda mais sutil: a busca por controle. Quando a vida parece fora de controle, seja por crises financeiras, problemas familiares ou dificuldades pessoais, o jogo oferece a ilusão de poder. Escolher onde apostar, quando jogar, quanto arriscar, tudo isso dá uma sensação temporária de domínio. Mas é apenas um truque, porque na realidade é o próprio jogador que está sendo controlado. Perceba que todos esses gatilhos têm algo em comum. Eles nascem da vulnerabilidade humana. A ludopatia não escolhe apenas os fracos ou desinformados. Ela pode atingir qualquer pessoa em um momento de fragilidade, porque no fundo, todos nós temos ansiedade, inseguranças, frustrações e medos. O jogo apenas encontra essas brechas e se infiltra nelas, oferecendo uma saída rápida que se transforma em armadilha. E essa é talvez a verdade mais dura. A ludopatia não é apenas sobre jogos. É sobre a nossa condição humana. Sobre como buscamos alívio em um mundo difícil. Sobre como tentamos preencher vazios que muitas vezes não sabemos nomear. A questão é: o que acontece quando esse alívio se torna o próprio motivo da dor? Os ciclos de destruição. Todo vício tem um ponto de partida. No caso da ludopatia, quase sempre ele parece inofensivo. É uma aposta de R$5 em uma partida de futebol. É uma rodada gratuita no tigrinho. É um bônus de boas-vindas em um aplicativo de bets. Nada que pareça perigoso. Nada que pareça capaz de mudar uma vida. Mas o vício nunca se apresenta como vício logo no começo. Ele se disfarça de diversão, de passatempo, de só uma brincadeira. Esse é o primeiro ciclo, o da curiosidade e da experimentação. Aqui, o jogador ainda acredita que está no controle. Ele aposta pouco, joga de vez em quando, sente que pode parar quando quiser, mas o cérebro já começa a registrar o prazer das pequenas vitórias, já começa a associar o jogo à recompensa. O terreno está sendo preparado. Logo vem o segundo ciclo, a escalada. As pequenas apostas já não trazem a mesma emoção. O jogador aumenta os valores, busca desafios maiores
Passa mais tempo jogando. Ele ainda acredita que controla o jogo, mas na verdade, já está sendo controlado. O vício começa a se instalar, silencioso, invisível, disfarçado de empolgação. Depois surge o terceiro ciclo, as perdas e a ilusão de recuperação. Aqui o jogador começa a acumular prejuízos significativos, e é nesse ponto que nasce o impulso mais destrutivo de todos, o desejo de recuperar o dinheiro perdido. Se eu insistir mais um pouco, eu consigo, ele pensa. Mas o jogo nunca foi feito para deixar o jogador ganhar. Cada tentativa de recuperação só aprofunda ainda mais o buraco. E então chegamos ao quarto ciclo, a compulsão. O jogo já não é mais escolha, é necessidade. O jogador não joga porque quer, mas porque precisa. Ele sente fissura, ansiedade, desespero. Se não aposta, sente falta. Se aposta, se afunda ainda mais. A vida começa a girar em torno do vício. Compromissos são esquecidos, relações são destruídas, dívidas se acumulam. Por fim vem o quinto ciclo, a destruição. Esse é o estágio em que o vício mostra toda a sua força. Famílias se desestruturam, bens são vendidos, empregos são perdidos. O jogador mergulha em um estado de isolamento e desespero. Muitos chegam ao ponto de cometer crimes para sustentar o vício. Outros, incapazes de suportar a dor, desistem da própria vida. Perceba como esse processo é gradual. Ninguém se torna ludopata da noite para o dia. É um ciclo que se constrói passo a passo, quase imperceptível, até que a pessoa já não reconhece mais quem era antes. E o mais cruel de tudo é que, em cada fase, o jogador acredita que ainda tem chance. No início, ele pensa que pode parar quando quiser. Na escalada, acredita que está apenas se divertindo. Nas perdas, acredita que vai recuperar. Na compulsão, acredita que precisa de mais uma tentativa. Na destruição, acredita que não tem mais saída. Esse ciclo não destrói apenas o indivíduo, mas também tudo ao redor. A confiança da família, a estabilidade financeira, a saúde emocional de todos os envolvidos. É como um veneno que se espalha lentamente até tomar conta de tudo. E aqui surge uma pergunta incômoda. Se o vício é tão previsível, se esse ciclo é tão claro, por que tantas pessoas continuam caindo nele? A resposta é dura, porque no meio desse labirinto o que mantém a pessoa presa não é a vitória, nem o dinheiro, é a esperança. A esperança de que, na próxima rodada, tudo pode mudar. E a esperança, quando manipulada, pode ser mais destrutiva que qualquer derrota. Conclusão. A ludopatia é mais do que um vício. É um espelho da nossa condição humana. Mostra como somos vulneráveis a ilusões, como buscamos atalhos para fugir da dor, como acreditamos em promessas fáceis quando a vida parece dura demais. As bets, o tigrinho e os cassinos online não são apenas entretenimento. São armadilhas emocionais criadas para sugar tempo, dinheiro e energia de milhões de pessoas. Eles se alimentam daquilo que temos de mais humano, a esperança. Mas a esperança, quando colocada no lugar errado, pode se transformar em veneno. Por isso, refletir sobre a ludopatia não é apenas falar de jogos. É falar sobre autocontrole, sobre saúde mental, sobre dignidade. É entender que a liberdade não está em poder jogar quando quiser, mas em não precisar jogar para se sentir vivo. E agora eu deixo essa pergunta no ar. Será que você realmente está vivendo a sua vida em liberdade? Ou está sendo manipulado por promessas que nunca vão se cumprir? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe o like, se inscreva no canal e continue acompanhando nossos conteúdos, porque conhecimento pode ser a chave para quebrar as correntes invisíveis da manipulação. E lembre-se, esperança verdadeira não se encontra em apostas, mas em escolhas conscientes. Até o próximo vídeo.